O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou ontem a reabertura gradual da economia no estado a partir do dia 11 de maio. A medida de flexibilização do isolamento social devido ao coronavírus será feita em etapas, com autorizações específicas para cada região do estado, determinadas pelo avanço da doença. O governo não informou quais estabelecimentos poderão voltar a funcionar no dia 11 de maio em cada região do estado. Os detalhes serão divulgados somente no dia 8 de maio. O plano de reabertura da economia após a quarentena foi batizado de Plano São Paulo. As autorizações para o funcionamento do comércio vão depender da situação específica de cada cidade ou região do estado. Cada município será classificado conforme a evolução da epidemia e terá 3 níveis de risco: zona vermelha, zona amarela e zona verde, de acordo com a gravidade. Serão monitorados os leitos disponíveis nos hospitais por cada região diariamente para saber como as medidas restritivas serão afrouxadas. Algumas cidades do estado já publicaram decretos municipais para a flexibilização da quarentena, como é o caso de São José dos Campos, mas o governador de São Paulo condenou a medida. Quero esclarecer aqui a prefeitas e prefeitos do interior do estado de São Paulo, a legisladores, deputados federais, estaduais, vereadores e vereadoras, à sociedade civil como um todo, que até o dia 10 de maio não haverá nenhum movimento, nenhuma alteração no programa de quarentena em todo o estado de São Paulo. E a obediência a essa quarentena deverá ser feita rigorosamente dentro daquilo que já estabeleceu o decreto do governo do estado de São Paulo. A epidemia atinge de maneira diferente as regiões do nosso estado. Hoje nós já temos este levantamento processado e sendo avaliado pelo nosso centro de contingência do Covid-19. Portanto, os critérios da nova quarentena, daquilo que virá a partir do dia 11, serão diferenciados e de acordo com os dados científicos apurados em cada cidade e pelas regiões do estado de São Paulo. Mas até 10 de maio, volto a dizer, nada muda. Vamos precisar de paciência, compreensão e respeito a essa orientação. O governador ameaçou buscar na justiça a manutenção da quarentena nos municípios, caso não haja entendimento por parte de mandatários. A Prefeitura de São José dos Campos emitiu um decreto para permitir a reabertura do comércio a partir de 27 de abril. Ontem, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, o vice-prefeito, Dr. Ricardo Nakagawa, e o secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani Júnior, participaram de uma videoconferência com o governo do estado. Eles conversaram com o coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus, Dr. Davi Uip, e com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. De acordo com a Prefeitura, o diálogo continua e haverá durante os próximos dias uma troca constante de informações entre o Estado e o município. Mas no final da tarde de ontem, a Justiça, atendendo ao pedido do Ministério Público, barrou em liminar o decreto do prefeito Felício Ramute e suspendeu a flexibilização proposta pela Prefeitura, considerando que o decreto é de competência do Estado e não do município. O prefeito publicou nas redes sociais um vídeo falando sobre a decisão judicial e disse que vai recorrer. Eu quero compartilhar com vocês, com toda a transparência, cada passo que nós daremos e cada obstáculo que nós deveremos vencer para a implantação do isolamento seletivo na nossa cidade. Agora são 18 horas do dia 22 e eu acabei de receber a notícia de que a Justiça concedeu a liminar ao Ministério Público para impedir a implantação do isolamento seletivo a partir do dia 27 na nossa cidade. A decisão judicial não considerou todos os dados, informações técnicas, nosso levantamento científico, tampouco questionou os números que nós apresentamos, mas sim, ela se baseou no impacto regional que poderia causar essa decisão e a falta de infraestrutura, então, para atender as demais cidades. Ora, ao longo desse processo de isolamento social, que, aliás, foi muito importante, sua implementação ao longo desses 30 dias, a cidade de São José se preparou para oferecer infraestrutura, EPIs, analisar os dados e poder tomar essa decisão com base científica e com o objetivo de preservar vidas. Mas o que se alega é que a estrutura regional, que depende, na verdade, do governo estadual, não está preparada, que ela não teria leitos suficientes. Dados até que eu pergunto como que a Justiça tem esses dados, já que eles nunca foram apresentados. Então é importante
já que a decisão principal foi baseada no impacto regional, a gente saber a situação, um boletim regional, né, que talvez a própria Justiça pudesse pedir ao governo do Estado. Mas, enfim, foi concedida a liminar e nós vamos recorrer ao Tribunal de Justiça em relação a essa liminar. O que causa uma certa estranheza é que a mesma Justiça, aliás, a mesma juíza, há 15 dias atrás, concedeu para os idosos o direito de utilizarem o transporte público. Nós tínhamos feito o contrário. Os idosos, para preservá-los em casa, nós teríamos cancelado ou suspendido, melhor falando, os seus passes nos ônibus. E a mesma juíza disse que nós não poderíamos fazer isso e que os idosos poderiam andar por onde eles quisessem ao longo da nossa cidade. E essa mesma justiça e essa mesma juíza impede o comerciante de exercer as suas atividades. Parece um grande contrassenso. A nós, como eu disse, só cabe recorrer dessa decisão que, ao meu ver, prejudica não só a cidade, como toda a nossa região.